Olá, meu nome é Daniel Irani, sou advogado da Garcia Irani Consultoria Jurídica e hoje vim aqui conversar com vocês a respeito de planejamento previdenciário. E por que hoje nós estamos aqui conversando sobre este tema? Porque normalmente nós recebemos no escritório, quase que diariamente, clientes que entram em contato com um certo tipo de pergunta. Eu vou exemplificar. Esse cliente, por exemplo, ele veio ao escritório e ele informa que contribuiu por volta de 10 anos por vínculo de CLT e pagamento de guia e que há muitos anos ele não contribui para a Previdência Social. Informa ainda que tem 43 anos e trabalha como autônomo emitindo nota e quer saber qual é o melhor caminho para ficar regular e alcançar o teto. Bem, com esse tipo de narrativa, a gente não consegue explicar a situação, como regularizar, como alcançar o teto para o cliente, porque faltam inúmeras informações necessárias para que a gente possa dar um parecer. Um outro tipo de pergunta muito comum é: eu tenho 29 anos, 9 meses e 25 dias trabalhados, mais 5 anos, 4 meses, 26 dias de PPP, Química e Metalúrgica, 53 anos de idade. Já posso dar entrada na aposentadoria? Num primeiro momento, eu poderia dizer que sim. A melhor pergunta talvez não seria essa. A melhor pergunta seria: é interessante eu dar entrada no benefício neste momento ou não? Ou outra pergunta: será que o INSS vai aceitar o meu PPP, o meu tempo especial? Será que isso está de acordo com a legislação? Porque não é todo o PPP que é aceito pelo INSS. Então é necessário um estudo, uma análise de caso, com informações fidedignas para que a gente possa dar um parecer, uma ideia real, realista para o cliente. Um outro tipo de pergunta é: bom dia, em setembro irei dar entrada na minha aposentadoria, tenho 49 anos e 30 anos de contribuição. Gostaria de saber se valerá a pena aceitar ou será mais viável contribuir até dar os 85 pontos. Da mesma forma, sem uma análise documental, sem verificarmos os documentos, sem realizarmos simulações de cálculos, simulando uma situação, outra situação, não tem como responder essa pergunta. Uma pessoa que vem a um advogado previdenciário, a um profissional, para querer fazer uma pergunta, para querer uma ideia desse profissional, ele está querendo uma informação realista. Ele não está querendo que uma opinião, né? Opinião a gente encontra numa festinha de aniversário com os amigos, a gente encontra no bar com os amigos, né? Agora, de um profissional é necessário que haja um estudo, uma verificação, uma análise documental, é necessário que exista cálculos, simulações, para que a gente possa dar a este cliente, a esta pessoa, uma ideia realista, para que ele possa planejar o seu futuro previdenciário de forma realista, ok? Se você está interessado em entender um pouco melhor o que é o planejamento previdenciário, eu convido que continue a assistir o vídeo. Por enquanto, roda a vinheta. O primeiro ponto do nosso estudo é o que é planejamento previdenciário. Nesse sentido, planejamento previdenciário é o estudo da situação previdenciária do segurado como um todo, com cálculos e simulações com base em diversos parâmetros diferentes, alinhados à legislação previdenciária atual e passada, seja oriunda do regime geral ou do regime próprio. Este trabalho envolve uma primeira etapa de auditoria na documentação trabalhista e previdenciária do segurado, com a elaboração de cálculos e simulações de contadoria previdenciária e, por fim, análise técnico-jurídica dos resultados, com parecer formulado por advogado especializado na área. Então, conforme o conceito aqui que estamos aplicando, o planejamento previdenciário é um estudo abrangente.
ele envolve 3 etapas. Uma primeira etapa é uma auditoria na documentação previdenciária e trabalhista do segurado, tá certo? Então nós vamos captar documentos da esfera trabalhista, outros documentos da esfera previdenciária e vamos realizar uma auditoria, um batimento entre esses documentos. Qual é a finalidade dessa primeira etapa? Identificarmos possíveis problemas na documentação previdenciária que colocarão em risco ou em dificuldade a aposentação daquela pessoa, tá certo? Nesse estudo, como fruto desse estudo, a gente indica quais são os problemas e quais são os caminhos para que a gente possa solucionar o problema e a aposentadoria ser algo mais tranquilo, tá certo? Após essa primeira etapa, vamos para uma segunda etapa. A segunda etapa é a etapa de cálculos previdenciários. Então realizamos uma série de simulações, cada qual relacionada com uma determinada situação, com uma determinada legislação e com uma determinada possibilidade de aposentadoria. Depois que essas simulações estão prontas, todo esse material é remetido ao departamento jurídico e lá no departamento jurídico esse material é analisado por um advogado especializado em direito previdenciário. Ele irá analisar os resultados dos estudos e formalizar e formatar um parecer jurídico com relação à situação previdenciária daquele segurado, com o objetivo de orientá-lo, de colocar ele a par da sua situação previdenciária de uma forma realista, real, que aquele segurado possa confiar. Uma segunda questão importante que a gente recebe muita indagação é se o planejamento previdenciário é contagem de tempo de serviço. Não. Planejamento previdenciário não tem por finalidade apresentar o tempo de serviço para o segurado. Isso é uma pequena parte do trabalho. A principal finalidade do planejamento previdenciário é apresentar ao segurado as possibilidades de aposentadoria. Quais são os seus prazos? Qual o investimento que está envolvido para o atingimento de cada aposentadoria que é apresentada como possível para aquele segurado? E qual o valor ou como o valor do benefício em cada um dos casos que são apresentados? Portanto, vocês podem perceber que trata-se de um estudo muito mais abrangente realmente. Ele tem por finalidade apresentar para esse segurado quais são as possibilidades, qual o valor do benefício futuro possível, como esse segurado pode atingir aquela possibilidade de benefício, quais são os investimentos que estão envolvidos para que ele consiga atingir aquele objetivo, quais também são os riscos jurídicos, quais são os riscos econômicos que estão envolvidos nessa questão, ok? Então, por último, qual a importância de se fazer um planejamento previdenciário? É importante para munir o segurado de informações realistas sobre a sua situação previdenciária e sobre as possibilidades que ele tem com relação à sua aposentadoria, para que ele possa, de posse dessas informações, tomar decisões quanto à sua aposentadoria, para que possa planejar quando e como irá se aposentar. Ok? Em seguida a gente mostra aqui alguns trechos do trabalho como exemplo do que seria uma auditoria na documentação trabalhista e previdenciária. Por exemplo, neste trabalho o cliente apresentou a documentação e a gente começou a fazer o estudo e a gente identificou dentro do trabalho que estava sendo realizado de auditoria que, por exemplo, na sequência 4 do CNIS do cliente havia uma origem de vínculo de autônomo, onde precisamos incluir no CNIS a competência 10 de 85, que está comprovada por meio de carnê de pagamento número 1 e que não constava no CNIS do cliente. Numa sequência 5, a gente encontrou outro problema que a gente já identifica e assim vai a auditoria na documentação previdenciária. Em sequência,
a gente tem aqui um exemplo de cálculo e simulações. Aqui é um exemplo, por exemplo, de uma parte final de um cálculo de tempo de serviço, onde a gente apresenta quanto o segurado tinha aqui de tempo de contribuição até outubro de 88, quanto ele tinha de tempo de contribuição até dezembro de 98. Por que essas informações são importantes? Porque muitas vezes a gente consegue enquadrar esse segurado em uma outra legislação, uma legislação passada, que talvez seja mais benéfica a ele, né? E aí por diante, né? A gente vai demonstrando todas as informações relativas ao tempo de contribuição daquele segurado. Tem vezes que a gente faz mais do que uma simulação de tempo de contribuição, levando em consideração o tempo especial, levando em consideração o tempo comum, ou seja, cada caso é um caso. A gente verifica toda a situação e vai colocando possibilidades e quais são os caminhos para atingimento daquelas possibilidades. Aqui é uma continuidade de exemplo de cálculos e simulações, onde você tem aqui uma simulação de cálculo de RMI. RMI é o valor do benefício, é a renda mensal inicial do benefício que a gente está aqui objetivando para este cliente, né? Que a gente vê aqui, ó, todas as médias dos maiores salários, qual o valor do salário corrigido, qual que é a idade do cliente na data de entrada do benefício, qual é o tempo de contribuição do cliente, qual é o salário ou a renda mensal que a gente vai estar ali conseguindo, objetivando para ele, tá certo? Então, esse é um exemplo de um cálculo, de uma simulação, ok? Na parte relacionada ao parecer técnico-jurídico, a gente tem algumas informações, por exemplo, nesse caso aqui, para este cliente, a gente fez 8 simulações, tá certo? Então, houveram 8 cálculos diferentes, com situações diferentes. 7 desses cálculos a gente realizou o cálculo conforme a legislação atual que está vigente, considerando diversos parâmetros diferentes de avaliação e comparação para análise. E a última simulação foi realizada de acordo com as regras da PEC 285, aquela que está da reforma da Previdência, que está em análise no Congresso Nacional, tá certo? Então nós realizamos 8 simulações, 7 conforme a legislação atual, uma conforme a regra da PEC, tá certo? E aqui a gente apresenta simulação por simulação, qual foi o resultado, qual é o nosso entendimento e como devemos proceder com relação a atingimento dos objetivos do segurado, ok? Bem, gente, é isso, tá? Finalizamos a nossa apresentação quanto ao planejamento previdenciário. Espero que tenham gostado. Quem gostou, eu convido a curtir o nosso vídeo. Se não gostou, coloque não gostou e coloque nos comentários o motivo pelo qual não gostou. A gente está aqui para sempre tentar melhorar. Inscreva-se, não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso nos ajuda muito. E se quiser receber notificações de forma automática, clica no sininho. Clica lá no sininho que você vai receber toda vez que nós postarmos os nossos vídeos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso Facebook. O link está na descrição deste vídeo, ok? Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.